de vocês. Antes, vamos orar a Deus. Pai eterno que estás nos céus, é bom estarmos aqui na Tua presença, louvando o Teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor. Obrigado pelos amigos, pelos irmãos, pelos membros da igreja. Obrigado por todos aqueles que foram trazidos até aqui através do Espírito Santo. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra neste momento. Conforte os corações dos tristes. Levante aqueles que estão caídos. Perdoe aqueles que estão confessando seus pecados. Que em nome de Jesus sejam curados aqueles que estão enfermos. E que o Senhor tire glória para o Teu nome de todas as situações. Porque Tu mereces. Só o Senhor é digno de todo louvor. Amém. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, hoje eu sei que se comemora o dia do amor, o dia da amizade. E nós queremos falar para você sobre como podemos viver uma vida positiva, se o mundo em que vivemos é um mundo negativo. Nós temos tudo para viver uma vida negativa. Temos todas as justificativas, todas as desculpas, porque tudo à nossa volta é negativo. O pecado existe à vontade ao nosso redor. Os sequestros, a violência, as guerras, as desonestidades, a corrupção. Nós poderíamos ficar falando horas e horas somente sobre as coisas negativas, porque o mundo é negativo. Mas Deus nos convida para viver uma vida positiva num mundo negativo. A vida positiva seria uma vida voltada para o céu e uma vida voltada para o próximo. Uma vida voltada para servir a Deus e uma vida voltada para servir o próximo. Esta é uma vida positiva. É uma vida determinada a fazer o bem e a falar bem das pessoas. Esta é uma vida positiva. A vida positiva é descrita em Isaías. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 33. Vamos ver os versos 15 a 17. Isaías capítulo 33 e os versos 15 a 17. É uma descrição que a Bíblia faz do que é a vida positiva que Deus espera que você e eu vivamos. Vamos ler. Isaías 33, versos 15 a 17. O que anda em justiça. Vida positiva é andar em justiça. O que mais? O que fala em retidão. Vida positiva é falar o que é reto, o que é honesto. O que mais? O que arremessa para longe de si o ganho das opressões. Se você quer viver uma vida positiva, você não pode tirar vantagem das pessoas. Você não pode ser justo demais. Você tem que ser misericordioso com aqueles com quem você trabalha, aqueles com quem você negocia. Use mais de misericórdia do que justiça. Não ganhe o lucro das opressões. E o que mais? O que sacode das suas mãos todo o presente. O presente engana os nossos olhos. Os presentes alteram nossas decisões. Tira o nosso discernimento. Então, aqui diz que a vida positiva significa lançar fora da nossa mão todos os presentes que são nos dados no sentido de comprar, de nos bajular, de nos iludir, e que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. O que é vida positiva? Aos olhos de Deus, vida positiva é tapar os ouvidos para não ouvir falar de sangue. Então você tem que esquecer os filmes de Hollywood, você tem que esquecer os videogames violentos, você tem que esquecer tudo que fala de violência, de maldade. Você se nega a ouvir falar de sangue. Você toma uma decisão. É uma decisão que você faz. Não olhar, não ver, não ouvir aquilo que está falando de sangue, de violência. E mais ainda, fecha os seus olhos para não ver o mal. Isso é o que está no capítulo 33, verso 15. O que é fechar os olhos para não ver o mal? Mesmo quando você está assistindo um noticiário, um jornal,
Quando vem algumas cenas, você fecha os olhos. Você se levanta do seu sofá. Você não fica ali. Você se nega a contemplar. Quantas vezes eu já tive que fechar os meus olhos diante de cenas inesperadas? Você está assistindo algo que é bom e de repente entram algumas cenas inesperadas e você se nega a ver. Você se nega a assistir propagandas do carnaval. As propagandas do carnaval estão aí. E você pode dizer, mas eu não pulo carnaval. Mas você assiste as propagandas e você assiste as escolas de samba pulando carnaval. Você está fixando os seus olhos no nu que Deus pediu para que fosse coberto. Naquele nu que deveria ser mostrado somente para o marido, está sendo mostrado para o público. Por isso a Bíblia diz que Deus espera que você feche os olhos para não ver o mal. É uma decisão que você faz. Uma decisão para a vida. E o verso 16 diz: este então habitará nas alturas. Quem vive uma vida positiva, voltada para servir e agradar a Deus, e servir o próximo, e negar-se de ver o mal, tapar os ouvidos para não vir falar do sangue e da violência, estes habitarão nas alturas. Estes herdarão a Nova Jerusalém. É uma decisão que Deus desafia você a fazer. E o que mais? As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Este verso que eu acabo de ler, seu pão lhe será dado, suas águas serão certas, este é um texto muito usado. Só que dentro do contexto do verso 15 e 16, você pode entender para quem Deus promete que o pão será certo e a água será certa. Não é para todo mundo, não é para qualquer um. É para aquele que fecha os olhos para não ver o mal, tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, que lança das suas mãos o ganho das opressões e que usa de palavras retas, honestas. Queridos, estes terão seu pão e terão a sua água. Estes habitarão nas alturas com o Eterno. Queridos, nós vivemos num mundo imperfeito que nos oferece motivos de sobra para criticar, reclamar e condenar. Você pode, porque na minha vida existem motivos para você criticar, porque eu sou imperfeito. Na minha pregação existem razões para você desgostar, porque não é uma pregação perfeita. Se nós não tomarmos uma decisão de não criticar, de não condenar e de não reclamar, nós vamos viver reclamando e criticando. Deus quer de você uma decisão: não critique, não condene, não reclame. É uma decisão que nós fazemos, é uma escolha. É um estilo de vida que adotamos para vivermos uma vida positiva aos olhos de Deus. É fácil criticar, reclamar, mas o propósito do sermão desta manhã é que o Espírito Santo registre na nossa mente a decisão, a determinação, não criticar, não reclamar e não condenar. A crítica, a condenação e a reclamação na Bíblia se chama de murmuração. Deus não fala na Bíblia quase que nada sobre crítica ou sobre reclamação. A palavra bíblica para tudo isso é murmuração. Você vai encontrar dezenas de versos na Bíblia falando de murmuração. Isso Deus abomina. Nós passamos por esta terra, vivemos a vida nesta terra somente uma vez. E é tão curta a nossa vida. E eu pergunto, como é que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado pelo seu cabelo? Pelo seu rosto? Pelo seu corpo? Tudo isso passa. As pessoas são mais lembradas pela boca.
Sabiam? As pessoas são mais lembradas pela boca. O que a boca fala. Quando as pessoas falam de alguém, ela diz, mas ela tinha uma língua grande demais. Mas se a sua boca profere palavras de ânimo e de alegria, de edificação, você vai ser lembrado como uma pessoa que edificava, que levantava aquele que caía. Não nascemos para viver uma vida negativa, irmãos. Deus planejou para que você e eu vivamos uma vida positiva, marcada pela oração, pelo falar bem das pessoas e pelo louvor. No mais elevado nível, dentro da mente humana, Deus colocou um precioso dom que se chama dom da fala e o dom do livre-arbítrio. O dom do livre-arbítrio e o dom da fala, Deus colocou no ser humano e nós devemos usar esses dons. No livro Caminho a Cristo, nós lemos na página 47: o que deve ser compreendido é a verdadeira força da vontade. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão e da escolha. Tudo depende da correta ação da vontade. Deus deu ao homem e à mulher o poder da escolha. A nós compete exercer esta vontade. Você não pode mudar o seu coração, não pode por você mesmo consagrar a Deus as suas afeições, mas Deus nos deu a habilidade de decidir e escolher servi-lo, poder dar-lhe a sua vontade. Nós damos nossa vontade a Deus, nós consagramos nossa vontade a Deus, para que Ele faça a obra que Ele tem que fazer em nós. Cada manhã, eu e você precisamos consagrar nossa vontade a Deus, dizendo: eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás e coloco minha vontade nas tuas mãos, Senhor. Apodera-te da minha vontade, santifica-a, para que ela seja como a tua vontade. Só assim eu poderei viver uma vida positiva, não criticando, mas orando pelas pessoas, não condenando, mas falando bem das pessoas, não reclamando, antes louvando a Deus. Se nós não tomarmos uma decisão de não reclamar, vamos viver reclamando. Temos motivos para isso. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, abra a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, Deus nos aconselha: em tudo dai graças. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em vez de reclamar, dê graças em tudo. Esta é a vontade de Deus. A Bíblia tem um nome próprio para as pessoas que reclamam: murmuradores. No meio do povo de Israel que saiu do Egito, veio um grupo grande de murmuradores. Existia uma mistura de gente. E queridos, estes murmuradores foram os primeiros a trazer a maldição sobre o povo de Israel. Nós lemos em Judas 16. Abra sua Bíblia no livro de Judas. Lá pertinho de Apocalipse está o livro de Judas, é uma página só. Só tem um capítulo. Portanto, vamos ler o verso 16 de Judas. Judas e o verso 16. Esses são murmuradores. A Bíblia não chama as pessoas de críticas ou de reclamonas. A Bíblia chama as pessoas negativas de murmuradoras. Você conhece alguém murmurador? Será que temos pessoas murmuradoras dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja? Isso é o mais comum. Estes são o quê? Murmuradores, diz o verso 16. Queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Essas são pessoas negativas. Deus te chama para viver uma vida positiva. Leia também comigo Filipenses capítulo 2, verso 14. Filipenses 2, 14.
fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contendas. Veja quantas vezes a Bíblia fala de murmurações. Vocês se lembram de quando aquele povo que estava junto na fronteira para entrar na terra prometida, e Deus disse: vocês não vão entrar, porque vocês são murmuradores. Vocês vão voltar para o deserto e vão peregrinar 40 anos no deserto, porque vocês são murmuradores. Deus detesta murmuração. Pessoas que reclamam do inverno e do calor. Pessoas que reclamam da chuva e do sol. Pessoas que reclamam do emprego e do desemprego. Pessoas que reclamam do cabelo, do marido, do filho, da igreja, do pastor. Nada presta. Nada presta para elas. Quando nada presta para você, porque você não presta. Porque você julga os outros pelo que você é. Você julga os outros pelo que você é. Muito cuidado com o que você fala dos outros, porque você está falando de você. Quando você chama o outro de mentiroso, você é um mentiroso. Nós rotulamos as pessoas com aquilo que nós somos. Essa é uma arma de Satanás. Esta foi a arma que ele usou no céu. Satanás é arbitrário. Satanás é ruim. Satanás é mau. Mas ele colocou tudo isso em cima de Deus. E só quando Jesus morreu na cruz, os anjos de Deus entenderam que aquelas acusações de Satanás contra Deus era a revelação do caráter de Satanás e não do caráter de Deus. Em psicologia eles chamam isso de autoprojeção. Você se projeta no outro, xingando e falando mal do outro, mas você está falando de si mesmo. Por isso, em Tiago, capítulo 4, verso 11, irmãos. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 4. Vamos ler aqui. Tiago, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Uma vez, quando eu li esse verso numa comissão de igreja, as pessoas disseram: pastor, não, este verso está tudo bem, mas na comissão da igreja é diferente. Na comissão da igreja, a gente, quando não gosta de uma pessoa, a gente tem que falar. Quando citam o nome do fulano para ser ancião da igreja, eu não gosto dele, eu tenho que falar. Eu não gosto dele, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, e eu tenho que falar, porque é a hora de falar. Ou fale agora ou cale-se para sempre. Se a comissão for assim, serão comissões ausentes do Espírito Santo. Porque aqui não está dizendo que você pode falar mal de alguém dentro da comissão da igreja. Aqui está dizendo: não faleis mal uns dos outros. Ponto final. Dentro de casa, quando vocês voltarem desse sermão para casa, estiverem almoçando, não podem falar mal nem do sermão. Amém. Nem do sermão. Não faleis mal. Não gostou? Come menos. Mas não falemos mal uns dos outros. Porque quem fala mal de um irmão, diz a Bíblia, julga o seu irmão. Mas Deus não chamou você para ser juiz, e sim para ser irmão. Então não fale mal. E ainda diz aqui, verso 9, capítulo 5, verso 9. Capítulo 5 do mesmo livro, verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Não fale mal e não se queixe.
porque isso aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, são murmurações. Por isso Filipenses 2,14 diz: fazei todas as coisas sem murmurações. Quando você tem que fechar a porta da igreja ou apagar a luz, e você vai lá, se não for eu, essa igreja acaba, não é? E fecha. Olha, todo mundo vai embora, só fico eu fazendo isso. Você está fazendo as coisas com murmurações. Ou quando a mãe está cozinhando e diz: tudo eu tenho que fazer, não é? Se eu não fizer a comida, a família morre de fome. Você está fazendo com murmurações. Queridos, o que nós temos que fazer para Deus e para o próximo, devemos fazer sem murmurações. Vamos ler agora, abra sua Bíblia em João capítulo 3, verso 22. Eu li no livro Patriarcas e Profetas, na página 394, um pensamento que quero partilhar com vocês. Patriarcas e Profetas, página 394. Diz assim: o descontentamento é contagioso. O descontentamento é contagioso. Quando a pessoa está descontente com alguém, ela fala para todo mundo. Por isso é contagioso. Não fique perto de pessoas descontentes, porque ela vai tornar você também descontente. Você nem pensou naquilo, mas começa a pensar depois que ela chamou a sua atenção. Você já viu? Você já reparou na fulana? Você nunca tinha reparado, mas ela chama a atenção e coloca uma lente de aumento em cima daquilo, e então você também se torna um descontente, porque o descontentamento é contagioso. É pegajoso. O mal é pegajoso, mas o bem também é pegajoso. Quando você fala bem das pessoas, você incentiva outros a começarem a falar bem. Quando todo mundo está criticando um jovem da igreja e você se levanta em defesa do jovem e começa a falar bem daquele jovem, isso também é contagioso. Você anima as pessoas a falarem bem. Você se posiciona ao lado do bem. Você não fica em cima do muro, deixando as pessoas sendo criticadas. As pessoas estão sendo caluniadas e você fica quietinho. Você só fica ouvindo. Você não toma posição de defesa. Você não ataca, mas também não defende. Você não falou mal, mas também não fala bem. Você é aquele que não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Você é desses? Não sou contra e nem a favor, muito pelo contrário. Queridos, nós temos que nos levantar em defesa de qualquer pessoa que esteja sendo criticada, caluniada. O descontentamento é contagioso, mas o bem também é contagioso. Então vamos ler agora o primeiro princípio. É um princípio que está na Bíblia de João capítulo 3, versos 22 em diante. Chama-se o princípio da edificação. Quando uma pessoa estiver sendo maltratada, caluniada, mesmo que seja com razão, você não pode se calar. Mesmo que seja com razão. A pessoa pode ser tudo aquilo que estão falando dela, mas é pecado falar. É pecado falar mal uns dos outros. Lembram-se do versinho lá de Tiago, capítulo 4? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não está dizendo que quando você está falando o que é verdade, pode falar. Não. Seja verdade ou mentira, ou exagero, não fale mal uns dos outros. Agora, o princípio que nós queremos deixar com vocês está em João capítulo 3, versos 22 a 30. Chama-se o princípio da edificação. João 3, versos 22. Aqui está falando de João Batista e de Jesus. João 3, verso 22 a 30. Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia.
e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, falando de Jesus, né? Está falando de Jesus agora. João, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele ali batizando, e todos vão ter com ele. Estão vendo os mexeriqueiros aí? Verso 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Já calou a boca. Já se levantou em defesa daquele que estava sendo o quê? Criticado. Eis que ele está ali batizando e o povo está correndo para o lado dele. Ele está atraindo muita gente, tentando despertar em João ciúme, inveja, contenda. Mas João disse o quê? O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que lição, irmãos? Para mim, para você. Que lição isso aqui me ensinou através do meu ministério, quando eu tinha que sair da igreja e vir um pastor novo na igreja. Para que eu não ficasse ligando para os membros da igreja, atrapalhando o trabalho do pastor que agora estava lá. Existe hora de entrar, existe hora de sair. E nós temos que aprender a entrar com honras e sair com honras. Importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista agora ia desaparecer no tempo. João Batista agora ia ser esquecido, preterido. E Jesus Cristo ia crescer em popularidade. A plateia de João começou a diminuir. E a plateia de Jesus só crescia, só crescia. João tinha tudo para sentir inveja. João tinha tudo para se sentir magoado. Mas ele falou: importa que ele cresça e que eu diminua. Isso é edificação. Quando alguém vier falar mal de alguém para você, fale bem da pessoa da qual estão falando mal. Seja quem for. Seja quem for. Durante algum tempo, a influência de João Batista foi a maior influência que a nação judaica conheceu. Ninguém tinha mais poder e influência na nação judaica do que João. Ele era conhecido pelos reis, pelas rainhas. E a multidão afluía para o deserto para ouvir João Batista falando, João Batista batizando. Mas dia a dia, a plateia de João começou a diminuir. Os discípulos começaram a sumir. Sabem, queridos, não é fácil, não foi fácil para João, e não é fácil para você. Não é fácil para uma mãe, que é tudo na vida de um filho, ser esquecida quando surge a namorada, a noiva, e se torna esposa. E agora ele não passa mais todo dia na casa da mãe. E agora ele já não está mais elogiando a mãe, agora ele elogia a esposa. E a mãe, por isso existe a questão de sogra. É por causa disso. Porque a mãe agora que virou sogra, ela quer competir. Competir.
mostrar que ela pode cozinhar melhor do que a nora, mostrar que o tempero dela é melhor, mostrar que o filho a ama mais do que a esposa, e é uma competição infernal, porque alguém está esquecendo de que importa que a nora cresça e que eu, a mãe, diminua, porque há um tempo em que a mãe é tudo na vida de um filho e há um tempo em que a esposa se torna tudo na vida de um filho, porque se tornou uma só carne, acima de pai e de mãe, só abaixo de Deus, mas acima de todos os seres humanos é o marido e a esposa. E muitos não entendem isso, não sabem sair de cena, e quando saem de cena, saem xingando, saem brigando, saem quebrando tudo, batendo porta. Não é assim que a gente sai de cena. A gente sai de cena abençoando, louvando. Queridos, é assim também que acontece quando alguém não é reeleito na comissão de nomeações, mas ele tem que ficar contente por aquele que foi eleito, e tem que dar os parabéns, e tem que apoiar, e tem que estar ao lado, e não puxar o tapete. A vida positiva está sempre focada na edificação, edificar os outros. João 3,26 diz assim, João 3,26 dizia assim: e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Esta frase, todos vão ter com ele, foi colocada por Satanás na boca dos discípulos, para despertar em João ciúme. Embora a missão de João estivesse acabando, ele podia muito bem atrapalhar a missão de Jesus se ele quisesse. É fácil atrapalhar, irmãos. Não precisa muito talento para atrapalhar. João poderia atrapalhar a missão de Jesus, demonstrando o seu desgosto, sua decepção em estar sendo esquecido na cela, destinado a ser morto, decapitado, esquecido por Cristo. João poderia pensar: eu preparei o caminho para ele e agora ele nem toca no meu nome. Mas depois que os discípulos de João saíram, Jesus falou de João. Abra sua Bíblia em João. Vamos ver aqui quando Jesus Cristo elogia a João, né? Lucas capítulo 7. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 7 e o verso 25. Jesus não perdia ocasião para elogiar, irmãos. Vejam o que Jesus falou de João. João capítulo 7, versos 25 a 28. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou Jesus a falar para a multidão acerca de João. Vejam as palavras de Jesus agora, falando de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Jesus chamou João de o anjo enviado por Deus antes dele, que preparou o caminho para ele. Não existia, Satanás queria colocar competição entre João e Jesus, mas o Espírito Santo atuou em João, e o Espírito Santo atuou em Jesus, e um edificou o outro, um falou bem do outro. João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. E Jesus disse: ele foi o anjo que Deus enviou preparando o caminho antes de mim. E diz o verso 28: e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres,
Não há maior profeta do que João Batista. Não perca a ocasião, meu irmão, de elogiar. Não perca a ocasião de edificar, de animar as pessoas que estão desanimadas. Uma palavra falada, uma boa palavra falada ao seu tempo, levanta aquele que está caído, levanta o ânimo do abatido. Quando você se coloca em defesa de alguém que está sendo caluniado, criticado, que bênção. Princípio número 1, não critique, não condene, não reclame. Será que este princípio, número 1, está na Bíblia? Está na Bíblia. Efésios capítulo 4, verso 29. Esse é o princípio número 1, que eu deixo com você. Efésios capítulo 4 e o verso 29. Efésios 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu procurei no dicionário uma palavra sinônima para torpe. Palavra torpe é palavra má, palavra ruim. Não saia da vossa boca nenhuma palavra má, mas só a que for boa para promover a edificação. É uma decisão, meu querido, que eu desafio você e a mim mesmo para tomarmos, para cuidarmos da nossa boca, porque a boca revela o nosso interior. Pelas palavras que saem da tua boca serás justificado, disse Jesus, e pelas palavras que saem da tua boca serás condenado, disse Jesus. Se da nossa boca nós tomarmos a decisão, pela graça de Jesus e em nome de Jesus, eu só vou usar a minha boca para falar coisas edificantes e coisas boas das pessoas. Eu me nego a falar coisas ruins, mesmo que sejam verdadeiras, mas eu me nego a falar delas, porque são coisas negativas. Se você e eu tomarmos esta decisão, nossa vida será outra. Nós vamos ser lembrados pela nossa boca, abençoada boca. E o verso 29 continua: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Bob Hoover, ele foi piloto de teste, bastante solicitado para realizar acrobacias aéreas. E depois que ele fez uma acrobacia, um show, lá na cidade de San Diego, na Califórnia, ele estava voltando agora para casa com seu avião. O avião que ele estava usando era um avião de guerra, F-51, um avião antigo, que tinha sido usado na Segunda Guerra Mundial. Ele estava voltando para casa com seu avião quando ele percebeu que um motor parou. E de repente o outro motor parou. Os dois motores pararam. E ele, com muita dificuldade e com muita habilidade, ele conseguiu aterrissar, salvando a vida de 3 pessoas que estavam dentro do avião. O avião estava perdido, estragou todo, mas ele salvou a vida de 3 pessoas. Ele pensou: o que aconteceu que os 2 motores pararam? Ele desceu do avião depois de aterrissar e foi diretamente no tanque do avião. E era exatamente o que ele desconfiava. A pessoa que abasteceu o avião dele, em vez de colocar gasolina, colocou o combustível usado nos aviões a jato. Obviamente não funcionou. Quando ele voltou para a oficina, onde os aviões ficavam estacionados, ele pediu para falar com o jovem que abasteceu o avião dele naquele dia. E o jovem veio chorando, aproximou-se dele em lágrimas. E Bob Hoover falou para ele: eu sei que você cometeu um engano. E para provar
que eu confio em você, amanhã eu vou voar de novo e quem vai abastecer o meu avião é você. Para provar que eu confio em você. Dê um abraço nele. Queridos, isso vale tudo. Quando você erra e você recebe o abraço do perdão. Quando você falha e você recebe uma segunda chance. Será que você é a pessoa da segunda chance? Da terceira, da quarta? Ou você é daquela pessoa justa que diz assim: comigo é assim, fez uma vez? Fez uma só vez. Para mim, só faz uma vez, porque eu não vou dar a segunda chance. Você precisa da segunda chance. Quem não precisa de terceira, quarta, quinta chances? O abraço do perdão. Princípio número 2. Lembram do princípio número 1? Não critique, não condene, não reclame. Princípio número 2. Edifique as pessoas, falando algo de bom sobre elas. Elogios honestos e sinceros. Como Jesus falou bem de João, como João falou bem de Jesus. Agora eu quero dar mais um exemplo na Bíblia, queridos, em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versos 5 e 6. Outro exemplo de Jesus que elogiou alguém que estava sendo crucificado. Ele se levantou em defesa. Ele poderia muito bem ter ficado quietinho e não ter se envolvido. Como muitos dizem, não quero me envolver nisso aí. Mas você tem que se envolver em defesa do mais fraco. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versos 5 e 6. Vamos ler a partir do verso 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça de Jesus. E alguns que em si mesmos se indignaram. O que aconteceu? As pessoas se indignaram e disseram: para que fez este desperdício de unguento? Porque podia se vender por mais de 300 dinheiro e dar esse dinheiro para os pobres? E bramavam contra ela. Jesus poderia ter ficado quieto, mas não ficou. Jesus, porém, disse: deixai-a em paz. Ela fez uma boa obra. Aquela mulher crucificada, aquela mulher que estava sendo caluniada, de cabeça baixa, sem coragem de levantar a cabeça a ouvir as críticas ao redor dela. Quando ela ouviu uma voz que se levantou em defesa dela, dizendo: deixai-a, para que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Aquela mulher levantou a cabeça e olhou nos olhos de Jesus. Quando você defende as pessoas, não porque elas são boas. Quando você defende as pessoas, não porque elas estão certas. Quando você defende as pessoas, não porque elas são amigas suas. Quando você defende as pessoas que estão sendo criticadas, não importa quem seja, e você fala algo bom delas, você salva uma alma. Você restaura a alma. Cura a ferida. Um outro exemplo na vida de Jesus foi o exemplo quando as mães trouxeram suas crianças para serem abençoadas por Jesus. As mães trouxeram as suas criancinhas com a maior alegria e o sorriso no rosto e foram repudiadas pelos discípulos que disseram: Jesus não tem tempo para cuidar de criança. E as mães ficaram tristes, o sorriso desapareceu da face delas e elas estavam se retirando tristes com os meninos e as menininhas, as criancinhas nos braços. Quando Jesus percebeu a situação e disse: deixai vir a mim os meninos. Imagine a cena, irmãos. Jesus se levanta em defesa de quem? Das mães e das crianças. Repreendendo quem?
os discípulos. Quando ele disse: deixai vir a mim as crianças, porque deles ou delas é o reino dos céus, ele estava repreendendo os discípulos e elogiando as mães. Queridos, há um provérbio que diz assim: ao que fala mal dos outros, devia ser pendurado pela língua, enquanto que o que ouve, devia ser pendurado pelas orelhas. Não existiriam mexericos se não existissem ouvidos dispostos a ouvir. Existem igrejas que a gente chega assim e as pessoas dizem: você quer saber da vida de todo mundo? Fale com a fulana. Ela sabe da vida de todo mundo. Será porque uma pessoa sabe da vida de todo mundo? Porque questiona, investiga, fica arrancando, fazendo perguntas para saber, para colher, não é? Lança uma verde para colher uma madura, não é? Há uma lei inerente na mente humana dada por Deus, que é de aumentar tudo o que nós elogiamos. Aquilo que você elogia, você aumenta. Jesus colocou uma lente de aumento em cima da boa ação que Maria fez para ele, quebrando o vaso de um guento. Jesus colocou uma lente de aumento em cima dela quando a elogiou. E ela está sendo comentada e falada até hoje. Toda a criação responde ao elogio e se regozija. Até as flores, até as plantas. Quando você vê alguém conversando com as plantas, não pense que perdeu o juízo. Porque no livro Patriarcas e Profetas diz que Adão entretinha conversa com as plantas. Você já leu esse texto? Adão entretinha conversa com as plantas. Está provado cientificamente que as plantas com as quais você conversa e demonstra amor e carinho, elas crescem mais bonitas. As crianças transbordam de alegria e de felicidade quando são elogiadas. Inclusive, queridos, ninguém sabe exatamente como o elogio libera essa energia, mas todos concordam que isso ocorre. Uma velhinha, cada vez que alguém felicitava e fazia um elogio para ela, ela dizia: obrigada, com esse elogio eu posso viver mais um ano. Quando o Dr. Henry Goddard ocupava o cargo de psicólogo da Vineland Training School em New Jersey, ele usava um instrumento que ele chamava de ergógrafo. O ergógrafo media a fadiga, o nível de fadiga das crianças. Quando se dizia uma palavra de elogio e de louvor para as crianças, imediatamente o fluxo ascendia e a energia crescia. E o ergógrafo media o nível da fadiga, a reação que existia nas crianças. Quando as crianças eram criticadas ou desestimuladas, o ergógrafo mostrava que a sua energia física sofria uma queda repentina. Vejam, que embora a ciência não consiga explicar o poder do elogio, ela já consegue medir o poder do elogio. Mark Twain, que viveu em Hartford, um dos founders da nação americana, ele dizia: eu posso viver pelo menos 2 meses com um bom elogio. Todos nós podemos fazer um pequeno milagre todos os dias. Como? Muito simples. Elogiando a esposa, elogiando o marido. Ou você é daquele que pensa: não fez mais que a obrigação. Você é desse time? Não fez, a esposa preparou a comida, lavou a roupa, tudo, não fez mais do que a obrigação. O marido trabalhou duro, voltou cansado de casa, chega exausto, e ela diz: você não fez mais do que a obrigação, que esse é o seu dever mesmo. Queridos, que triste, que tragédia, que dureza viver com uma pessoa a vida toda que sempre está pensando: não fez mais do que a obrigação. Que tal um elogio? Que tal um muito obrigado? Que tal um abraço? Tudo o que temos a fazer é adquirir o hábito de fazer um sincero e genuíno elogio para alguém
cada dia. Experimente os resultados. Se nós queremos aumentar nossa paz espiritual, se nós queremos aumentar nossa felicidade pessoal, não existe fórmula melhor do que começar a buscar coisas boas nas pessoas, agindo como abelhas. Abelhas voam buscando flores e néctar. Moscas voam buscando brejo, lama e coisas podres. Sejamos como abelhas, buscando coisas boas. As pessoas têm coisas boas. Não seja mosca buscando o que não presta. Nós todos temos coisas que não prestam. Mas nós não deveremos colocar lente de aumento nas coisas que não prestam. Você vive num mundo negativo, mas pela graça de Jesus você pode viver uma vida positiva. Há alguns anos, vários psicólogos se reuniram para ver se podiam descobrir alguma regra simples que pudesse ajudar, que as pessoas tivessem uma vida mais feliz e com maior paz espiritual. E encontraram uma fórmula. Eu quero deixar com vocês. A fórmula é DDC. É fácil de decorar. DDC. Deixe de criticar. Não critique. Ore pelas pessoas. Não condene. Fale bem das pessoas. Não reclame. Viva uma vida de louvor e de gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que a graça e a paz de Jesus fiquem com vocês. Louvado seja Deus.